Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Tu és maravilhoso, tu estás aqui. Ah, meu Deus, o Senhor cuida da sua igreja, a sua igreja é viva, a sua igreja segue marchando, a sua igreja segue adiante. A sua igreja, meu Pai, é viva, meu Pai, o teu povo na terra. Ah, Senhor, o teu povo, Jesus, nos unge, nos enche com a tua palavra e nos alimenta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O título dessa mensagem: Tempo de viver o novo de Deus. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é o Deus que cria o caminho no deserto. Deus abre a fonte onde não tem água. Deus é aquele que cria da onde não existe. E ontem, falando de tempo, pensando um pouco nessas coisas, eu agradeço os irmãos que lembraram de mim. Completei meus 41 anos de idade. Não tem vergonha de falar não, hein? Se você chegar de pertinho, que você vai ver umas barbinhas branquinhas já. Eu não vou pintar não, você vai deixar. Tempo. E eu conversando com a Isabela, e eu brincando com ela, quantos anos, Isabela? 6 vezes 7, fazendo uma conta com ela, brincando. Aí eu falei com ela assim, Isabela, 6 vezes 7, ela 42. Porque eu estava pensando na minha idade, eu estou fazendo 41. E brincando com ela assim, peraí. Eu fiz 41, mas no ano que vem estou fazendo 42. 6 ciclos, 7 ciclos. E eu comecei a pensar, Senhor, mais um ciclo se completando na minha vida. Tantas coisas eu passei, tantas coisas eu vivi, mais um ciclo. E o Senhor sempre me guardou. E eu comecei a pensar no tempo e comecei a pensar no ciclo. Irmãos, essa coisa da estação e do ciclo é algo tão especial na nossa vida que você não imagina. Deus usa os ciclos para te curar. Deus usa as estações para te curar. Deus usa o tempo para te curar. Eu não sei se coisa que a gente não percebe. Você machuca um dedinho, passa 3 dias, você nem percebeu. O próprio tempo vem a cicatriz. E a coisa que a gente não percebe. Porque Deus sempre vai usar o tempo para nos levantar e para nos fazer de novo. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência não. Aquele dia pesado, aquele dia difícil. Você trabalhou o dia todo, algumas coisas não deram certo, deu tudo errado. Você está com aquela dor de cabeça no final do dia, você está super agitado. Eu pelo menos eu tenho esse hábito, Thaís sabe. Às vezes quando eu estou muito nervoso, estou agitado, sabe o que eu faço? Eu vou dormir. Às vezes eu fecho a minha portinha até mais cedo, eu falo, não, eu vou dormir mesmo. E no outro dia, eu acordo feliz, parece que nada aconteceu. Às vezes tem algum problema para resolver ali, eu tentando resolver não conseguia, mas no outro dia cedinho eu conseguia resolver. E eu comecei a parar para pensar nisso. Por que, Senhor? Porque Deus usa os ciclos e o tempo para te curar. Deus sempre vai usar momentos para te curar. Há sempre um depois. Há sempre algo depois. E o depois, sabe de onde está vindo? Dos céus para a sua vida. Sabe por que a gente está vivendo muito ansioso nesses dias? A gente está pensando agora e a gente acha que essa luta vai nos matar. A gente acha que o que está acontecendo com a gente é para matar. E Deus está dizendo para você, não, eu estou te levando ao máximo do que você aguenta. Porque o depois, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu comecei a pensar muito no amanhecer. Eu comecei a pensar muito nos ciclos. Eu comecei a pensar muito nas estações. Eu comecei a pensar em muitas coisas que aconteceram na minha vida. E que Deus sempre no outro dia, Ele tinha uma resposta para mim. Por mais que eu não ouvisse ela audível. Mas sempre Deus trouxe uma resposta. Agora, sabe o que é o interessante? Porque quando a gente vai viver um outro dia, o amanhecer, o tempo da vitória que a Bíblia fala, a nossa vitória vem no amanhecer. Para esse novo dia chegar, meu irmão, a gente precisa aprender a fechar o ciclo que se fechou. De que você está falando, pastor? Deus, Ele não está se movendo no tempo. É interessante isso. Ele é o alfa e Ele é o ômega. E quando a gente fala em alfa e ômega, a gente fala de início e de fim, parece que a gente começa a nos arremete ao tempo. Mas Deus não está se remetendo ao tempo. Então quando você começou, Ele estava lá. Mas antes de você terminar, então Ele está lá. E eu fico pensando, mas Senhor, e o tempo? O tempo, Deus não se move no tempo. Na verdade, o tempo está dentro dele. Deus criou o tempo para o homem. Sabe por quê? Para criar ciclos, para curar a sua vida.
Deus criou o tempo para o homem. E a gente precisa respeitar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e na sua vida. Pastor, explica melhor. O que é esse negócio de fechar ciclo? Deus quer fazer um novo na sua vida. Deus quer fazer algo que você ainda não viu. Deus está abrindo caminhos que você ainda não passou por eles. Mas nós ainda estamos presos ao nosso passado. Que passado? Talvez de uma palavra de incapacidade. Talvez alguém disse para você assim, olha, você não consegue, você não dá conta. E sabe o que aconteceu? Isso te travou no hoje. Isso te travou num ponto que você diz assim, olha, eu acredito que não tem mais um passo para me dar. Porque eu acabei acreditando nessa palavra de incapacidade que liberaram sobre a minha vida. Medo de recomeçar. Quantos de nós, meu irmão? Eu mesmo. Já tive empresa, já quebrei, já aconteceu coisas na minha vida. E sabe o que acontece com a gente? A gente pega medo. Já viu que é a brincadeira? O gato quando é escaldado na água, né? Todo mundo sabe desse ditado. Você pega medo. Você pega medo de dar mais um passo. Você pega medo de sair da caverna e falar, Senhor, eu vou conseguir. Por mais que eu recomece, a gente pega medo desse negócio. Mas Deus está dizendo, você precisa encerrar o hoje. Porque grandes coisas eu vou fazer na sua vida. Você quer ver um outro medo que a gente tem? Dentro da família. Relacionamento lá dentro da casa. Talvez você passou tanta coisa dentro daquela casa, meu irmão, que você está com medo ou você não tem mais paixão ou vontade de continuar. Senhor, eu não quero mais, eu não tenho mais essa paixão de continuar aqui amando essa família e investindo ainda dentro dessa casa. A gente às vezes está preso no hoje. Às vezes a gente está pedindo a Deus para fazer um novo. Mas a gente não aprendeu a encerrar o hoje. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte, eu estou fazendo uma coisa nova, mas para que amanhã venha, você precisa encerrar o hoje. Sonhos, ministério, são coisas, meu irmão, que a gente não percebe, mas inconscientemente. A gente começa a viver um momento. E aquele momento começa a viver dentro da gente. E a gente começa a perder a fé. Eu acho interessante essa palavra, porque Davi, a gente gosta de falar de Davi. Davi, ele, um homem segundo o coração de Deus, todos sabem muito bem a história dele. Mas Davi deu uma escorregada na vida, com Betseba, aquela história toda. E ele mata Urias, a gente conhece toda aquela história. E ele confrontado pelo profeta. Davi, ele entra num estado que ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece o estado que ele estava. E Davi, o texto vai dizer, meu irmão, em 2 Samuel, que ele se humilhou diante de Deus. Davi se humilhou diante do Senhor e ele reconheceu o seu pecado. Ele viu que ele estava errado, ele não brigou com o profeta, não, ele respeitou aquela palavra, ele reconheceu. A Bíblia vai falar que ele fez aquela oração linda no Salmo 51, sobre o Espírito Santo, e que não retires de mim o teu Espírito. Davi fez todo esse processo. Mas uma coisa Davi não venceu, sabe o quê? Os resquícios da nossa justiça própria. Pastor, mas por quê que o senhor está falando isso? Porque o profeta falou para ele que o filho dele adoeceria e morreria. E sabe o que Davi fez? Ele não consultou a Deus para fazer isso, não. Davi ficou tão preocupado com aquela situação, que ele começou a orar e a jejuar para que Deus não levasse aquela criança. Sabe aquele peso que fica no seu coração, às vezes, Senhor, eu sei que agora eu estou aqui, esse final de semana o Senhor me encheu tanto, esse final de semana o Senhor fez tantas coisas, o Senhor me levantou, o Senhor me deu promessas, mas sabe aquele peso que ainda está como resquício lá dentro do seu coração? Mas será? Será mesmo? Será mesmo, Senhor, que o Senhor viu que eu dou aquela escorregada, o Senhor viu as marcas que eu estou trazendo na mão? Será mesmo, Senhor, que aquele pecado foi perdoado ao todo? Será mesmo que aquela decisão errada ainda não está na minha vida, não? E a gente começa a caminhar na nossa justiça própria. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quem vai fazer o novo não é você, é Deus. Quem vai construir um caminho no deserto não é você, é Deus. Aí Davi, sabe o que ele faz? Ele começa a jejuar, ele para de comer, mesmo sabendo que Deus havia o perdoado. Mesmo sabendo que ele estava justificado, ele começa a jejuar. Ele não come, ele se separa. E sabe o que aconteceu? O menino morreu.
O menino morreu. E o servo de Davi está conversando assim perto ali, está olhando aquela coisa. Ele lá jejuando em cinzas. E ele percebeu que o menino tinha morrido. Davi, acho que ele deu aquela virada de chave que eu quero que você faça hoje. O texto bíblico ele diz o seguinte: quando ele chega perto, o menino morreu? Morreu. Ele toma um banho. Ele recomeça de novo. O passado ficou para trás. Aquilo que não está funcionando mais ficou para trás. Aquilo que eu achava que era uma engrenagem que estava pronta para rodar, ficou para trás. Aquilo que eu coloquei a minha perspectiva, que eu achava que ia ser bênção, ficou para trás. Sabe por quê? Isso se chama entrega. Isso é falar assim: Senhor, eu estou virando a chave, eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei que está nas tuas mãos. Se o Senhor quer me fazer atravessar esse deserto, que seja pelo Senhor. Se o Senhor está abrindo uma porta que eu ainda não a conheço, que eu não tenho segurança para pisar, então faça, Senhor, tudo te entregarei. Davi entrega para Deus. Meu irmão, a gente às vezes constrói estrutura para nós mesmos, de pensamentos, de ideais, daquilo que tem que ser ou que não ser. Deixa eu falar uma coisa para você: a sua vida está na mão de Deus. É Deus que te levanta, é Deus que te sustenta, Deus te faz te assentar entre os príncipes. Deus não precisa de homens para te colocar no lugar que Ele quer. Deus não precisa de nada físico para fazer o propósito dEle. É Ele, por Ele, para todas as coisas. Honra e glória ao nome do Senhor. Davi dá essa virada de chave. E o amanhã na sua vida só começa quando você fala assim: eu decido abandonar o hoje. E quando você abandona o hoje, Deus fala: então eu vou começar uma manhã nova na sua vida. Todas as vezes que Deus for fazer algo novo em você, será uma troca. Você decide fechar o ciclo e Ele troca a sua estrutura para o novo. Mateus 9,17 vai falar do vinho velho, vinho novo em odres velhos. Não dá certo. Você vai colocar um vinho novo no odre velho, o que vai acontecer? Você vai perder os dois. E eu vou explicar para vocês o que é o odre. O odre era peles de animais. Peles de animais que era feito para suportar a fermentação do novo que iria ser colocado. Então, se você coloca um odre que está velho, ele não suporta a fermentação. Olha que interessante. Um dia desses aqui, a nossa pastora trouxe uma palavra para nós maravilhosa. Ela estava dando uns ensinos para a gente, da escola, sobre esticar. Deus, quando Ele começa a nos esticar, quando Ele começa a largar nossas tendas para fazer um novo. Deus, quando Ele começa a abrir para fazer um novo. Deus, olha, meu irmão, quando Ele vai fazer alguma coisa nova na sua vida, Ele começa a te esticar. Ele começa a colocar algo novo na sua vida e, se esse odre for novo, ele suporta tanto esticar como a fermentação. Ele suporta tanto se esticar como a fermentação. Pastor, explica melhor. Você só está passando por isso que você está passando agora, porque você está esticando. Porque o que você vai carregar a partir de hoje é grandioso. O que você vai carregar a partir dessa época é maravilhoso. Vem da parte de Deus. A gente não entende a luta, meu irmão. A gente não entende a decepção. A gente não entende a afronta. A gente não se sente injustiçado. Mas vários profetas da Bíblia, eles sentiram na pele. Deus falava assim com eles assim: olha, vocês serão o meu experimento vivo. Sabe o que é isso? Deus colocar como experimento vivo. Eu vou colocar você, porque eu preciso fazer através dessa nação. E às vezes os profetas sofrem, às vezes os ministros sofrem, às vezes você sofre lá dentro daquela casa. Tanta perseguição, é tanto não, é tanta gente te afrontando. Lá dentro da sua própria casa, brigas talvez, pessoas te alfinetando assim, ó, do nada. Você não fazendo, meu Deus, não estou fazendo nada, a pessoa está aqui me amolando. É o inimigo preocupado, meu irmão, sabe por quê? Porque o novo de Deus está fermentando dentro de você. O que aconteceu aqui nesse final de semana foi maravilhoso. Só que a gente não pode romantizar. Vou explicar por quê. Porque talvez a gente tenha um hábito de só participar de um grande evento e só falar: eu participei de um grande evento. Aqui não foi um grande evento. Aqui foi Deus trocando o revestimento do odre. Aqui é Deus fazendo o seguinte: olha,
A estrutura que você tem hoje, ela não expande mais, porque ela já foi até o limite. Agora eu quero colocar uma estrutura nova, porque essa vai até o meu limite. Vai até o meu limite. Então, Deus trocou a nossa estrutura, meu irmão. Deus te revestiu para um tempo novo, porque Ele quer abrir um caminho no ermo. Ele quer abrir um caminho no deserto, e ninguém quer ir para o deserto. Aqui já está tudo pronto, Senhor. Eu não quero sair da minha comodidade, mas Deus está dizendo assim, olha, eu comecei a obra e eu termino do jeito que eu quero. Deus está trabalhando na sua vida e na sua estrutura, meu irmão. Não reclame pelas coisas que você passou ou tem passado. Não reclame, não murmure por essa afronta. Deus está te fazendo mais forte. Deus te fez mais forte. Ele preparou você. Deus quer te usar. Haverá uma fermentação de um vinho novo, mas tão novo, mas você vai conseguir suportar, meu irmão, para a glória de Deus. Todas as vezes que Deus vai fazer o novo, Ele decide fechar um ciclo e troca a nossa estrutura para fazer aquilo que está no coração dEle. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas. Eu passei um bocado, meu irmão, na minha vida, sabe? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma história para contar. Todo mundo aqui tem uma história talvez de fracasso, de frustração, de trabalho. Só que isso acaba virando uma carga no nosso subconsciente. Isso acaba vindo como uma mala, né? Eu sei que cada um tem a sua experiência, as nossas experiências nos fazem crescer, mas não é para viver lá. Sai de lá. Deus quer abrir um caminho novo. Sai de lá, meu irmão. Pastor, você não sabe o que eu passei na minha infância. Eu sei, mas muita gente passou. Pastor, você não sabe o que eu passei dia tal, ano tal, 1958. Meu irmão, esquece esse negócio. Deus está fazendo uma coisa nova. E o novo de Deus, é preciso você largar o hoje, fechar esse ciclo e começar naquilo que Ele tem para você. Não lembrei das coisas passadas, e nem considerei as antigas. Ah, aquele tempo que era bom. Ah, aquele tempo que Deus fazia. Ah, mas o senhor lembra daquele hino? Ah, o senhor lembra daquela época? Ah, meu irmão, é muito bonito, mas Deus quer fazer agora. Deus quer fazer o hoje. Não considerei as coisas antigas, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis, que eu porei um caminho no deserto, e os rios no ermo. Eu estou repetindo isso aqui, que eu preciso que isso aqui fique na sua cabeça. Eu estou repetindo essa palavra, meu irmão, para que ela entre no seu coração nessa noite, e você entenda que o novo de Deus depende também de mim e de você. Fazer isso aqui, ó, chega. Sabe aquela amizade? Pai, chega. Sabe aquela música que você talvez, chega. Sabe aquela lembrança que te faz lembrar? Chega. Sabe aquela coisa que te faz lembrar o passado? Chega. Sabe aquelas pessoas que às vezes, nossa, que saudade, chega. Ah, pai, mas aquele momento na minha vida chega. Deus quer fazer o novo na sua igreja e na sua noiva, na sua mente, no seu coração. Às vezes parece uma palavra repetida assim dos altares das igrejas nesses últimos dias, mas não, Deus está despertando o seu povo, meu irmão. Deus está despertando a sua igreja. Deus está despertando os seus. A palavra do Senhor diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Você precisa ouvir o que Deus está fazendo neste tempo. Toda essa dor, toda essa frustração, ela tem um propósito. É para te levar até hoje aqui, para Deus falar para você assim, olha, você está pronto para o novo que eu tenho sobre a sua vida.
Olha, você está pronto para fermentar da glória que eu quero liberar sobre a sua vida. Ora, esqueça o seu passado. Tudo se fez novo. Hoje eu vou falar só isso. Pai, hoje eu quero falar só um pouquinho, porque eu quero orar com você. Sabe, a gente está precisando tanto de orar, meu irmão. A gente está precisando tanto de buscar o Senhor. A gente está precisando tanto de colocar diante do, sabe aquele negócio do clamor, é diferente da oração. Às vezes a oração, até um pastor brincava comigo, aquela oração sobrancelha, né, que você fica só fazendo assim. Meu irmão, a gente está no tempo do clamor. Está no tempo de colocar o joelho no chão e né, a blusa vira lenço, aquela coisa de clamar, porque os dias são maus, meus irmãos. A afronta do inimigo está assim, ó, latente, está forte. A pastora diz aqui, ó, o inimigo, ele tenta derrubar o pastor, porque se ele conseguir derrubar o pastor, ele atrapalha todas as ovelhas. Olhem por os nossos pastores. Irmão, você não sabe a luta de um pastor. E olha que eu nem tenho a estatura dos pastores dessa igreja. Ainda sou um auxiliar, eu passo tanta coisa, eu fico imaginando os pastores. E todo dia chega aqui, preciso de dar um sorriso, preciso dar um abraço. Às vezes eles passam desapercebidos perto da gente, a cabeça cheia. E a gente já pensa assim, o pastor não ligou para mim, o pastor não me cumprimentou, meu irmão. Você não sabe o nível de batalha que esse pessoal passa. Mas a igreja de Jesus, ela segue marchando. Mas a igreja de Jesus, ela segue marchando, e as portas do inferno não vão prevalecer. Sabe por quê? Porque é Deus que sustenta os seus. Mas eu quero te pedir, meu irmão. Hoje eu queria fazer uma oração diferente. Na verdade, eu queria que a igreja viesse praticamente em peso à frente. Que a gente tem o hábito de fazer um apelo. Se você está passando isso ou aquilo, todos nós estamos passando, meu irmão. Mas hoje eu queria que a igreja viesse à frente e a gente dobrasse os nossos joelhos, sabe? Como irmãos, como igreja, e orasse por esse lugar, orasse pelos pastores, orasse pelos aqueles que fazem a obra do Senhor. Porque, meu irmão, a oração da igreja, ela é poderosa. E quando Jó orou pelos seus amigos, Deus atendeu ele. Quando você ora pelos seus pastores, quando você ora por aqueles que cuidam da sua alma, meu irmão, Deus olha para você com um olhar de amor. Você pode ter certeza, se tem enfermidade, ela seca. Se tem porta fechada, ela abre. Sabe por quê? Por causa do coração. Deus agrada muito de um coração contrito, sabe? De clamor, da união. É como um óleo que desce assim, ó, e vem sobre o corpo. Como suave é que os irmãos vivam a união na oração. Eu queria que a igreja toda ficasse de pé. E eu queria que a igreja, os que puderem, vinham à frente. E eu quero dizer que vocês são a noiva de Jesus, a igreja de Jesus. E o Senhor escuta a sua voz. A sua oração, ela é ouvida lá no céu. Eu queria que a gente colocasse de joelhos mesmo, sabe? Você não vai me esperar orar. Eu quero que você tenha consciência que você é a igreja de Jesus. O Senhor está fazendo um novo, e esse novo, ele vem a partir da nossa oração também. Queria que você abrisse a sua boca em oração, apresentasse essa igreja aos pastores, apresentasse esse lugar, apresentasse. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, meu Pai. Tu és bendito, ó Deus, Tu és maravilhoso. Pode orar, meu irmão. Ó, meu Pai amado, abrindo, meu Pai, por favor, meu Pai amado, nessa noite. Você não precisa saber como orar. Você só precisa Toca, meu Pai, essa saber geração, como meu Deus. chamar Toca, esse Senhor Jesus. nome de Senhora, meu Pai, toca, meu Pai. O Senhor, toca, meu Pai, o Jesus. diácono. Toca, Jesus, as estruturas, meu Pai amado. Toca, Jesus. Toca, meu Pai amado, os ministros, meu Pai de louvor, meu Deus.
Toca os pastores, meu Pai amado. Abre, meu Pai amado, o caminho do deserto, meu Pai. Oh, Jesus, oramos, meu Pai amado, e clamamos ao Senhor, meu Pai, pelo fortalecimento. Sós com o Senhor, Nós oramos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos, meu Pai amado, pela tua igreja, meu Pai, viva, meu Deus, continua, meu Deus, amassar. Jesus, como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. É o amado da minha alma. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de bradando em fervor, ou sussurrando em temor, em meio a multidões, ou a sós com o Senhor. Diga Jesus, como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. É o amado da minha alma. Há poder nesse nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, Salvador e Deus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra. Nos perdoe, meu Pai amado, por negligenciar, meu Pai, a oração pela nossa cidade. Nos perdoe, meu Pai, por negligenciar a oração pelas crianças, meu Pai, que são abusadas. Nos perdoe, meu Pai, por negligenciar, meu Pai, os adolescentes, meu Pai amado, que estão nas drogas. Nos perdoe, meu Pai, por ficar nos nossos afazeres, meu Pai, e não, meu Pai, ganhar tempo em oração, meu Pai. Nos perdoe por não orar, meu Pai, pelos nossos líderes. Nos perdoe, meu Pai, por não interceder, meu Pai, pelas prostitutas, meu Pai, pelos ladrões, meu Pai, pelos homicidas, meu Deus, pedindo um arrependimento. Nós nos arrependemos, meu Pai, como a igreja, meu Pai, por todo o governo do homem, por todo o governo de Babel. Nós nos arrependemos, meu Pai, por toda a estrutura, meu Pai, que se levantou no meio da tua igreja na nação. Nós nos levantamos, meu Pai, em arrependimento, meu Pai, por toda a prostituição, meu Pai, nos altares,
por toda palavra de mentira, meu Deus, por toda palavra de engano, Senhor, por todo espírito, meu Pai, que nós deixamos entrar no meio do teu povo. Nós nos arrependemos como a igreja, nós nos arrependemos como a igreja. A responsabilidade é nossa. Rebalabalabalacai, nos perdoa, Senhor. Levanta uma geração de profetas aqui, meu Pai. Suscita profetas, meu Pai, no meio do teu povo. Meu Pai, apaixona nossos corações pelas almas. Apaixona nossos corações, meu Pai, pelos seus, pelos pequeninos, meu Pai. Apaixona, meu Pai, nos ao teu propósito eterno, Jesus. Nós pedimos perdão, 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 meu Pai. Perdão por te abandonar, meu Pai, por amores dessa terra. Nos perdoe por, meu Pai, gastar tempo em coisas, meu Pai, que não era a tua presença. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Nós estamos prontos para o novo do Senhor, meu Deus. E o novo do Senhor, meu Pai, nos leva para um lugar de arrependimento. O novo do Senhor nos leva para um lugar de renúncia. O novo do Senhor nos leva para um lugar, meu Deus, em Ti. Perdoa-nos. Levanta, Senhor, a Tua obra no meio dos anos, meu Pai. Levanta a Tua obra no meio dos anos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor por vocês que vieram aqui à frente. Sabe, isso é chamar a responsabilidade. Soldados valentes. Eu creio que Deus está levantando um povo para o novo, onde a causa do Senhor é a nossa causa, onde a causa da criança abusada é a nossa causa, onde a causa do mendigo caído na rua é a nossa causa. Eu tenho pedido, Senhor, me batiza com um dom de amor, Senhor, que eu quero amar. Isso é avivamento. Senhor, enche o meu coração de amor pelas almas, de amor pela Tua obra. Sabe, meu irmão, a obra de Deus não é quatro paredes. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A obra do Senhor, ela subsiste, ela é eterna. A obra do Senhor, ela é grandiosa. E ela começa aí dentro do seu coração. Que Deus suscite profetas, pessoas valentes. Eu não sei em qual área da sociedade vocês estão, não. Se é na área do direito, se são médicos, se são empresários. Eu não sei em qual área você trabalha, meu irmão. Mas Deus te levantou para um novo. Deus preparou sua estrutura. Deus está te esticando. Cuidado com a batalha na mente. A batalha na mente é: eu vou deixar, eu vou abandonar, eu vou parar. A batalha na mente é: com este baque agora eu paro. Mas Deus está dizendo assim: não, eu aumentei a sua estrutura, porque o vinho vai começar a fermentar. E é um vinho novo, é um tempo novo, é um tempo novo, é um tempo novo. Deus está criando um caminho no deserto. Talvez esse deserto é o nosso coração, que estava parado, que estava ali isolado, que não cabia mais a glória de Deus, porque o inimigo tentou entulhar esse poço. Mas Deus está dizendo: agora eu estou abrindo um caminho no deserto. E quando Deus abre um caminho no deserto tem água, viu? No deserto tem pão, viu? Não precisa preocupar não. No deserto tem provisão, tá? As roupas crescem de acordo com a medida do tempo, viu? Você não precisa se preocupar com nada, meu irmão, porque a obra de Deus, ela é perfeita. O que Deus faz, Ele se responsabiliza a manter. Deus está abrindo um caminho no deserto. Se esse deserto hoje for o seu coração, eu me alegro com você. Porque se Deus está no deserto, meu irmão, de dia você tem uma nuvem te refrescando, à noite você tem uma nuvem de calor, sabe? Toda manhã tem um maná para você, todos os dias tem o sustento dele na sua vida. E Ele dizendo assim: eu estou contigo. Eu quero te abençoar em nome de Jesus debaixo dessa palavra. Meu Deus, eu quero, meu Deus, louvar o Senhor por esses valentes que estão aqui. Oh, meu Pai, eu te louvo por esses valentes que o Senhor levantou.
Não sou eu que escolho, meu Pai, isso que é lindo. Porque aquele que eu olho para ele não vejo nada, meu Pai. O Senhor vê tantas coisas. Porque o Senhor que escolhe os seus. É o Senhor que separa os seus, meu Pai. E essa é a tua igreja linda, maravilhosa, adornada, separada, lavada e remida para o sangue de Jesus, para a redenção daquele dia. Meu Pai, usa esse povo, meu Pai, nesse tempo. Usa essas pessoas, meu Pai amado, ressuscitações proféticas. Ah, meu Pai, alinha o coração, meu Pai. Tem pessoas aqui, meu Pai, com dons tão preciosos. Desentulha o poço agora, Jesus. Abre o caminho no deserto. Meu Pai amado, meu Pai, esses dons estão ofuscados, meu Pai. Limpa agora, Jesus. Abre a visão, abre o olfato espiritual, abre o paladar espiritual, abre os 5 sentidos espirituais deste povo, meu Pai. Meu Pai, lança, meu Pai, essas pessoas como flecha, meu Pai, nessa cidade. Ah, meu Pai, o Senhor dará o crescimento. O Senhor dará o crescimento. É o Senhor que dará o crescimento. É o Senhor que trará os seus. É o Senhor que fará essa grande obra. Eu abençoo esses irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se algum de vocês tinha enfermidade, vocês foram curados neste momento. Não para a glória do homem, para a glória de Deus. E para você entender que quando você coloca o seu coração, Deus se move. Se portas estavam fechadas, elas abriram aqui neste momento. Você está entendendo? Não é uma troca, mas é uma entrega para Deus. E é Deus quem trabalha. Não é uma troca, mas o teu coração se abre para Ele. E Ele abre um caminho para você. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão embora, mas vão debaixo da graça do Senhor. Onde vocês passarem, meu irmão, que fogo